Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 61. O que eu disse agora na oração é muito verdade. E hoje eu falava com o Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 1. Nós somos cristãos e nós sempre estamos dispostos a sempre estarmos pedindo coisas para Deus. Nós pedimos coisas para que nós nos alegremos, nós pedimos coisas para que nós nos sintamos bem. E na maioria das vezes nós nos esquecemos das coisas que um dia nós tivemos toda a iniciativa em começarmos, mas porque algo deu errado, nós simplesmente abandonamos essas coisas à beira do caminho. Coisas que são preciosas ao Senhor, coisas que Deus tem nos dado, coisas que Deus ainda tem aliança com elas, mas por desânimo, por apatia, por opção própria, nós simplesmente optamos em desistir daquilo que nós achamos em nossa vã compreensão. Pasmem vocês, que não vale a pena. Isaías 61, versículo 1, fala sobre a obra do Senhor em nossas vidas e das nossas obras depois de restaurados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Aleluia, glória a Deus. Amém? Plantações do Senhor para que Ele seja glorificado. Agora pasmem. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Diga glória a Deus. Vou ler de novo o versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, coisas que já foram, estavam, um dia foram lindas, perfeitas, dignas, mas há muito tempo está assolada. Anteriormente destruídos, renovarão cidades destruídas, que já passou uma geração, 2 gerações, 3 gerações e foram destruídas. E eu quero que você abra comigo assentando em Neemias capítulo 1, é onde nós baseamos a 6ª semana dessa campanha. Diga assim: Deus quer produzir restauradores. Neemias, capítulo 1, depois de Esdras. Eu queria poder ter, no mínimo 2 horas, para fazer a explanação de uma realidade, uma necessidade dessa. Mas eu não tenho, então eu preciso muito da sua atenção. Neemias era um homem muito forte. Ele era um homem que tinha uma aliança muito estreitada com Deus. Era um homem que havia, em meio à miséria e à destruição e ao cativeiro, ele havia recebido da parte de Deus boas coisas. Estava em Suzã, fortaleza, era copeiro do rei, estava com a vida tranquila e sossegada. Assim ele ia passar todos os outros dias de sua vida. Diga assim comigo: se eu não for restaurador, eu não serei conquistador. Porque Deus tem uma aliança com aquilo que Ele nos oferece. Porque as coisas que nós abandonamos porque achamos que não vale a pena, as coisas que nós simplesmente largamos à beira do caminho, à mercê do tempo, à mercê do desencadear de coisas, essas bênçãos que estão em forma de situações que não valem a pena, elas precisam ser reconstruídas para que sejamos aprovados para conquistar coisas novas. Deus não dará algo novo para quem acha que tem algo velho. Porque sempre todas as coisas de Deus na nossa vida devem ser novas. Como é que você mantém algo novo? Conservando. Conservando um casamento, conservando a saúde, conservando a vida espiritual, conservando a alma, conservando a vida financeira. É assim que nós mantemos as coisas novas, por meio da conservação.
E o Senhor tem nos entregue muitas coisas para que nós exerçamos a mordomia. A mordomia é a habilidade humana, a capacitação, o talento, para que nós nos dediquemos a toda a situação que exige de nós o que é adequado para que aquilo possa glorificar o nome do Senhor. Deus nunca nos ensinou o abandono. Deus nunca nos ensinou a desistência. Ao contrário, a palavra do Senhor diz em Hebreus que aquele que abandona e recua, Deus não tem prazer nele. Então nós temos, da parte de Deus, a direção, o mandamento, a incumbência de restaurarmos situações para que sejamos conquistadores. Então não adianta eu chegar aqui e falar sobre conquista, se eu e você não aprendermos a restaurar. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias: sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Diga interesse. Nós vamos falar de 7 passos que você tem que dar para se tornar um restaurador e todas as coisas na sua vida estarem em bom estado de conservação. Sua família, sua vida financeira, enfim, tudo aquilo que Deus tem te dado. Primeiro você tem que ter interesse pelas coisas. Existem pessoas que só têm interesse pelas coisas novas. Ele recebe algo novo da parte de Deus, ele imediatamente já abandona aquilo que é velho, já não é para ele inspirador, já não é interessante. E ele simplesmente deixa de lado. Sendo que o que nos aprova para continuarmos a conquistar é a nossa atividade de conservação, o nosso respeito para com as coisas que nós já possuímos. O seu trato para as coisas que você possui declarará se você é apto para receber algo novo ou não. Você tem que saber tratar as coisas que você já possui. Você precisa aprender a conservar as coisas que você possui. E não adianta você achar que Deus vai mudar de ideia e vai olhar para você um mau conservador, um mau administrador, alguém que tratou mal uma área como a família, que o Senhor te dará uma nova família e algo bom na sua vida. Não. De Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. O seu trato com aquilo que você possui é o que te sela e o que te capacita e habilita você a receber algo novo da parte de Deus. Diga amém. Diga comigo interesse. Eu queria perguntar uma coisa para você. O que te interessa? São só as coisas que são boas ou você também tem um interesse pelas coisas que vão mal? Porque, vamos ser sinceros, se você tem interesse pelas coisas que estão boas, isso é ótimo. É muito bom. Mas se você tem interesse pelas coisas que vão mal, isso é muito necessário e importante. Você precisa se interessar pelas áreas da sua vida que estão ruins. Mas isso não é gostoso. Mas isso não é bom. Mas como o Senhor falou conosco, não sei que dia, terça. Nem tudo o que é bom faz bem. Então o que nós precisamos entender e compreender, que Neemias pergunta a um dos seus irmãos, como é que estão os meus irmãos e também Jerusalém. O interesse dele por aquilo que ficou para trás. O interesse dele por aquilo que, vamos dizer a verdade, não fazia mais parte da realidade dele ali naquele momento, mas era parte de sua alma. Você precisa ter interesse pelas coisas da sua vida que vai mal. Interesse que te consuma, se for preciso. As coisas boas já estão caminhando bem. Você pode muito bem deixá-las um pouquinho e dirigir-se àquelas que não estão boas, porque elas estão precisando de você. De começo de partida eu quero dizer,
Quais são as áreas da sua vida que não estão bem? E vão ficar pior ainda com o seu abandono. E vão piorar ainda mais pela sua rejeição. E quando você orar e pedir a Deus que restaure, Deus não vai fazê-lo. Porque Deus só tem compromisso com aquilo que você tem compromisso. Deus só está aliançado com aquilo que você está aliançado. Isso é o que nós precisamos compreender. Diga comigo, interesse. Segunda coisa, a Bíblia diz assim, no versículo de número 3, e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro. Lá na província está em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. O que havia? Havia miséria. A pobreza era abundante. O que é miséria? Uma pobreza abundante. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos reconhecer e conhecer as nossas misérias. Você deve saber o que não está abundante em sua vida. Qual é a área da sua vida que não está abundante de Deus, que não está abundante das providências, que não está abundando como deveria? Essas áreas precisam ser assumidas por você. Se você não assumi-las, elas vão piorar. Essas áreas precisam estar de posse do seu interesse. Havia miséria. A palavra do Senhor diz em Tiago que nós devemos enxergar as nossas misérias, e essas misérias devem nos levar a um condicionamento de choro, de pranto e de oração. Devemos enxergar qual é a área, o que está acontecendo, onde não abunda, onde não a riqueza que o Senhor Jesus conquistou na cruz não é presente e não é real. Porque se eu me envolver apenas naquilo que deu certo na minha vida e abandonar aquilo que não vai bem, aquilo que não vai bem vai deteriorar-se cada vez mais e vai comprometer as áreas que estão boas. Por isso você não consegue entender porque os crentes fazem assim. Porque são relapsos, negligentes, não cuidam das áreas de suas vidas que está ruim. Primeiro passo. Bom, antes do primeiro passo, analisar a situação. Miséria, pobreza, não abunda o que é de Deus. Desprezo, humilhação. Toda área que precisa de restauração está em miséria. Toda área que precisa de restauração está num período de humilhação. Qual é o problema? Será que nós somos aptos apenas para celebrar aquilo que está bem, aquilo que está gostoso, aquilo que está maravilhoso? Nós não somos fortes o suficiente, não temos de Deus o suficiente para assumirmos situações que estão precisando de nós, seja ela financeira, familiar, saúde, espiritual, seja ela nossa alma, seja ela quaisquer área que for. Toda área que precisa de restauração está em miséria, está num período de humilhação. Terceiro, existe brechas nessa área. Os muros estão fendidos, abertura, rachadura, quebradura. As áreas que precisam de restauração têm brecha. E quarto, as portas estão queimadas. Não existe preservação. Todo mundo entra, a circunstância abrange, a circunstância alcança. E essa é a situação, qualquer área da sua vida que precisa de restauração. Diga comigo o primeiro passo. Qual é? Qual é o primeiro passo? Não, agora que nós vamos começar o primeiro passo. Nós falamos sobre a situação, tá? O restaurador, ele tem que ter interesse para observar a situação, que é miserável, que é humilhante, que é cheio de brechas e que não é protegida. Esse é o restaurador. Ele enxerga a situação. E toda situação que precisa de restauração, ela tem características como essa. Agora, a primeira atitude que um restaurador deve ter, qual é? Versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando perante o Deus, diga oração.
Primeira atitude de um restaurador: oração. Nada acontece na terra se o céu não liberar. Jesus Cristo diz, João diz sobre o céu, o homem não pode receber nada, termina o versículo, se do céu não lhe for dado. João Batista declara isso. Se eu e você não iniciarmos a nossa obra de restauração, orando, nós não vamos completá-la. Por quê? Porque nessa oração é que nós vamos conseguir forças para tal, habilidade para tal, portas abertas para tal, graça para tal. É fácil restaurar? Não. Qualquer um é apto para restaurar? Não. Qual é a porcentagem dos restauradores na igreja? Bem pouca. Agora você fala porcentagem de iniciadores? Muitos querem iniciar, mas nunca iniciam nada. Porque enquanto você tiver abandonado situações que precisam de você, Deus não vai permitir que você inicie nada. O nosso Deus é Deus de ordem. O nosso Deus, Ele nos ensina a trabalhar com ordem. Termina o que você começou, para tirar o primeiro e estabelecer o segundo. É assim que funciona a minha vida e a sua vida. Você acha que você tem uma personalidade eufórica, dinâmica, e você vai transferir isso para a vida espiritual? Engano seu. Engano seu. Porque o que você começa, você vai ter que terminar. Ou então, a sua vida vai ficar aquela pasmaceira, aquela situação que não muda, aquela letargia. Como é que deve ser a sua oração de restauração? Primeiro, você tem que reconhecer que é Deus quem te capacita, é Deus quem te habilita. Porque não é qualquer um que restaura. Não é qualquer um que restaura uma família, não é qualquer um que restaura um relacionamento, não é qualquer um que consegue sair da miséria financeira, da situação financeira e estabelecer uma comunhão com Deus de fidelidade. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um que consegue restaurar. Então nós precisamos entender que nós temos que reconhecer Deus como tutor, como absoluto, como soberano, como aquele que irá nos fortalecer, porque a restauração ela é um esforço sobre-humano. Gente humana comum não restaura nada, abandona casamento, abandona filhos, abandona a vida, se suicida. Por quê? Porque isso é um esforço sobrenatural, é pelo poder do Espírito Santo. Ninguém consegue restaurar nada na força do braço. Ninguém, meu irmão. Por isso que na oração de Neemias você encontra, no versículo de número 5, o reconhecimento de Deus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Primeiro, reconhecer Deus. Que é Ele quem é benigno, que é Ele quem dá força, que é Ele quem capacita. Quantas coisas existem para você restaurar no ano de 2015? Quantas áreas da sua vida espiritual, emocional, que precisam ser restauradas? Quantas coisas no ano de 2014 que precisaram de você? Quantas áreas que foram abandonadas, escanteadas, deixadas à mercê, apodrecer? E aí nós diante de Deus, Senhor, me dá algo novo. Senhor, eu quero fazer a obra. Eu quero fazer a obra. Obra? Faz a obra que Deus pôs na sua mão. Faz a obra que Deus tem posto na sua mão. Seja fiel em tudo aquilo que Deus tem posto. Principalmente se essas coisas estão ruins. Estão numa situação degenerativa, de miséria, uma situação ruim, uma situação que precisa do seu esforço. Reconheça Deus na sua oração. Versículo 6. Nunca faça isso diante de Deus. Você já é reprovado de cara. É Ele. A culpa é dele. É Ele. Por causa dele. Nunca. Quando você vai restaurar uma coisa, você tem que se abster totalmente do seu egoísmo e encaixar na situação e entender que a responsabilidade também é sua.
Se você quiser reconstruir alguma coisa, tira o apontar do dedo. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos. Segunda característica, primeiro característica da oração. Nós estamos no tópico 1, orar. Primeira característica, o que você tem que fazer? Reconhecer que Deus vai fazer, que Deus vai te dar força. Segundo, qual é? Não entre na situação tipo, fazer um favorzinho para o meu marido, fazer um favorzinho para o meu filho, fazer esse sacrifício. Não funciona, já está reprovado de cara. Você tem que assumir e dizer, eu errei, eu pequei. Assumir responsabilidade do problema e dizer como intercessor, eu estou aqui, diga glória a Deus. Versículo 7, tem que ter confissão de pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Aqueles que vivem de desculpa, você sabe o crente que vive de desculpa? Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso por causa daquilo outro. Esse aí nunca muda, meu irmão, não muda não. Quem muda é aquele que fala, ó, eu pequei, eu errei, eu fiz porque eu quis, e eu fiz porque estava dentro de mim. Quarta e última característica da oração, versículo 8. Lembrar Deus. Conhecer a palavra e fazer uso da palavra na oração. Você faz uso da palavra na oração? Deus, a tua palavra diz isso. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Então leia. Você não tem uma tradução aí em português? Leia. Leia a palavra. Para que você na oração possa fazer uso. Versículo de número 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos... Ele fez menção justamente da parte que ele estava precisando. Ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. O meu nome. De saber orar. Fala, saber orar. Na oração de reconstrução, o que você precisa? Reconhecer Deus, primeiro. Segundo, ser responsável. Terceiro, confessar o pecado. Quarto, conhecer a palavra e fazer uso da palavra quando você ora a Deus. Segunda característica e ação do restaurador, está no capítulo 2, versículo de número 5. Estar no lugar da necessidade. Diga amém. Não adianta você orar para Deus e dizer, Senhor, abençoa ali. O que é estar no lugar da necessidade? É estar envolvido. Estar envolvido é estar derrubado, estar abatido, não. Esse é o estar envolvido dos crentes. Os crentes estão envolvidos assim, quando eles estão envolvidos com uma situação, eles estão abatidos, tristes, destruídos, eles estão desconjuntados. O envolvimento que Deus quer é que você chega ali e fala assim, ó, eu cheguei, Deus me enviou e a coisa vai mudar. Diga amém. É isso. Esse é o envolvimento. Você tem que estar na condição daquele que é enviado. Você tem que estar no lugar da sua necessidade. É a família? Então você tem que se envolver com os trâmites familiares, ver o que é que vai ser feito. É a vida financeira? Se envolver. Se envolver não é ser atingido, tá? Se envolver é você chegar na situação e fazer valer a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Neemias 2:5, ele diz assim ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a... Então, muitos crentes só ficam na oração. É ou não é? Ora, ora, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Mas eles não assumem responsabilidades.
Você tem que estar no lugar da sua necessidade. Você tem que assumir responsabilidade. Aquilo tem que fazer parte da sua oração, do seu dia a dia. O que é que está mal? Qual é a situação que está pendente, que está precisando de você? É ali que você tem que assumir. Se é do teu agrado, me envie para onde? Para Jerusalém, onde está precisando de mim. Aí você diz assim, quanta prepotência de Neemias, né? Achando que ele ia fazer diferença. O problema é que ele não achava. Ele tinha certeza que ia fazer diferença. Você não tem que achar. Você tem que ter certeza que você vai fazer a diferença em uma situação. Porque quando você chegar ali, você não está ali por curiosidade, você não caiu de paraquedas, você foi enviado pelo Senhor dos Exércitos a trazer restauração àquela situação. E a não ficar como o dolorido, ou machucado, a vítima, o mártir. O céu não está em busca de mártir. O céu está em busca de homens e mulheres valentes, de pessoas que encabeçam situações, que se humilham se for preciso, que se abatam se for preciso, mas que façam tudo para a glória do reino de Deus. Neemias não achava que ia fazer a diferença, ele tinha a certeza que ia fazer a diferença. Ele sabia que ia ser governador lá, porque o governo já estava estabelecido aqui. Ou você governa sobre a sua situação, ou você é tapete nela. Ou você governa sobre ela, ou você é vítima no meio dela. Ele chegou em Jerusalém para ser governador, e foi governador. Você não foi chamado para ser operário. Você não foi chamado para segundo, terceiro, quarto escalão. Você foi chamado para a primeira linha, meu irmão. Você foi chamado para chegar e fazer a diferença. Aí você chega na situação com aquele coitadismo, aquele achismo, aquelas, porque isso doeu, porque isso e aquilo outro, isso não dá certo. Segunda atitude, estar no lugar da necessidade. Terceira, capítulo 2, versículo 8. Diga comigo, recursos. Olha, eu preciso de recursos. Dependendo da situação, você precisa fé, alegria, ânimo. Cada situação você precisa de uma situação espiritual, emocional e também habilidade humana. É ou não é? Vou reconstruir uma coisa. Aí eu não sei que a porta tem que ficar no lugar da porta e a janela no lugar da janela. Então eu ponho a janela no lugar da entrada e a porta no lugar da janela no alto. Você tem que ter a mínima noção de reconstrução. Ou seja, a mínima noção de qual é o lugar que as coisas têm que estar. Você precisa de recursos. Diga amém. Nós precisamos estar empáticos com a situação, intrometidos dentro dela e sabermos o que vai aonde, do jeito que vai ser e qual é o jeito que tem que ser. Habilidade, inteligência, sabedoria, destreza e assim vai. Você tem que ter recurso. Chega lá, não tem recurso. Só para sair fora um pouquinho. Eu quero ser patrão. Não, eu quero ser patrão. Será que a pessoa, para ser patrão, no mínimo, ela tem que saber administrar o salário dela? Uma pessoa que não sabe administrar o salário nunca conseguirá ser patrão. Isso é óbvio. Então ele está falido como funcionário, ele vai querer ser patrão. Aí vai ser um patrão. Isso aí. Habilidade para tal. Habilidade para tal. Isso aí não é Deus, isso aí não é o Espírito Santo, isso aí não é unção, isso são coisas técnicas, coisas humanas. É a mesma coisa você ter a coragem de colocar um alicatinho de unha na minha mão e pedir para eu tirar a sua cutícula.
Ah, você tá louco, meu irmão. Hã? É ou não é? Agora põe uma pá na minha mão aí já dá certo. Habilidade. Habilidade. E nós temos que enxergar as nossas habilidades e amontoar recursos para tal. 2:8 diz assim: ele chega ao rei e pede ao rei cartas para que dê ao chefe da floresta Asaf, porque ele precisava de madeira. Então ele diz assim no versículo 8: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Diga, coisas técnicas. Esses são os recursos. Deus vai à sua frente, Deus te abençoa, Deus te capacita, Deus te habilita, mas você tem que saber o que precisa, quanto precisa, de que maneira precisa e saber usar o que Deus vai te dar. Para você reconstruir, você precisa de recursos. Reconstruir família, do que você precisa? Primeira coisa, paciência. Ninguém reconstrói família sem paciência, então você precisa ter paciência. Outra coisa, aprender a ficar de boca fechada. Se você fala demais, primeiro você tem que ter o recurso. Qual é o recurso? Aprender a ficar de boca fechada. Ficar com boca fechada, porque aí Deus vai agir. Aí não tem recurso, aí quer reconstruir o quê? Não vai reconstruir nada. Primeiro, orar. Segundo, estar no lugar da necessidade. Terceiro, recursos. Quarto, se o Senhor Jesus Cristo fez a obra em mim e em você para que nós sejamos restauradores, tem alguém que vai se levantar para impedir. Quem vai ser? Quem vai ser? Por que Satanás se levanta para impedir a restauração? Por quê? Porque o objetivo principal de Deus não é o que você vai restaurar, é que na restauração você é restaurado. Você sabe por que Satanás, ele insiste em que a igreja exista o mínimo de restauradores? Porque todo restaurador, em sua restauração, é restaurado. Todo restaurador se torna restaurado. No processo de restauração, Deus vai limpando, Deus vai transformando, Deus vai dignificando, fazendo-o encontrar a sua identidade. Deus vai colocando sobre ele insígnias, Deus vai selando ele e transformando ele. Por isso que Satanás insiste em que os crentes abandonem as obras que precisam de restauração. Porque o primado de Deus não são as obras, mas sim o restaurador. Diga amém. 2, 9 e 10. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, era governador da Síria, que estava por ali, trabalhava para o rei. O Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem da minha família, que alguém pudesse procurar o bem da minha vida financeira, que alguém viesse procurar o bem da minha vida emocional. Sambalá e Tobias ficaram desagradados extremamente porque alguém procurou o bem de Jerusalém. Se Satanás não é seu inimigo, você é uma pessoa falida. Satanás é inimigo só de quem trabalha, de quem faz a obra, de quem não recua, de quem persevera. Eu vou dizer uma coisa para você. É muito fácil desistir. Desistir é para qualquer um. Perseverar e restaurar é só para os filhos de Deus. Só os filhos de Deus conseguem restaurar algo. Quando os seus corações não têm vontade, quando as suas mentes não palpitam por aquilo, quando as suas mãos negam, eles são mais fortes do que sentem, são mais fortes do que querem e restauram, porque é para a glória de Deus.
Sempre haverá adversários quando você estiver fazendo algo útil. Quando você estiver fazendo algo para Deus, sempre Satanás se levantará. Mas qual é o problema? Qual é a dificuldade em você ter adversários? Você quer viver uma vida sem adversidade? Sem adversários? Seja um inútil. Gente inútil não tem adversário, mas quem quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, o querer de Deus, sempre terá adversário. Quando você se embrenhar para fazer algo para a glória de Deus, para restaurar quaisquer que for área na sua vida, Satanás se levantará e ele irá cochichar aos seus ouvidos dizendo: não vale a pena, você já sofreu muito, você já deu muito de si, você não tem dó de si mesmo, tudo pesa a você, tudo cai nas suas costas. Você é alguém sozinho, você é alguém que é abandonado, escanteado. E ele usará todos os trâmites infernais para fazer você ficar com dó de você e desistir. Porque quem pode parar a obra? Ele não pode. Essa obra um dia parou. Não foi pelo diabo, nem por Deus, foi pelos homens. São os homens que param as obras. São os homens que desistem. Não é Satanás que é forte, que conseguiu, que teve êxito e vitória. São os homens que não conseguem passar por cima de si mesmos, de seus gostos, de seus prazeres, de seu querer, e simplesmente dizer: eu desisto. Sempre haverá adversários quando você estiver fazendo algo para a glória de Deus. Sempre. Quer viver sem adversidade? Não faça nada. Versículo 11 do capítulo 2. Você precisa, na quinta necessidade para ser um restaurador, solitude. Diga solitude. Você sabe o que é solitude? Como que o crente gosta de andar nu? Mostra tudo o que sente, o que pensa. Eu sou um livro aberto. Um livro aberto é sem folha. Primeira tempestade, meu irmão já leva tudo, é ou não é? Hã? Solitude. Segredos, seu e Deus. Nem o cônjuge participa. É algo seu e Deus. Diga solitude. Deus quer ministrar segredos ao seu coração. Deus quer ministrar circunstâncias, situações. E aí essa boca grande vai lá e conta tudo e fala tudo para todo mundo. Aí escuta quem não entende, aí escuta o maldizente, aí escuta o incrédulo, aí escuta o carnal. E aí já não existe mais segredo, não existe mais nada. Porque as coisas de Deus só acontecem quando tem segredo. Uma mulher grávida, eu sempre uso esse exemplo com você. Está grávida de 6 meses. Aí eu quero muito ver o bebê, eu quero muito. Aí rasga a barriga dela, vê o bebê e põe lá dentro, costura de novo. Aí no 7º mês eu quero ver de novo. Aí está mortinho, né? Tempo de incubação. Sua alma é o útero. É onde vai gerar os sonhos que Deus tem para você. As obras que Deus tem para você, é ali que você vai chorar, é ali que você vai lastimar, é ali que você vai orar e dizer: Deus, eu não estou aguentando, Deus está difícil, Deus, será que vale a pena? Deus, eu não sei se eu acredito. Ali vai parar as suas dúvidas, ali vão parar tudo aquilo de ruim que você gera no período de reconstrução, porque no período de reconstrução nós nos confrontamos conosco, com a nossa impotência, com a nossa nulidade, com as nossas misérias, e ali nós colocamos diante de Deus toda a nossa nulidade. E tem que ter segredo. Neemias, dá para passar nenhum animal. Ele diz assim a Bíblia, versículo 11: cheguei em Jerusalém, estive ali 3 dias. E de noite me levantei, 3 dias sozinho, pensando, raciocinando. E ele foi fazer uma vistoria. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração. Fala Deus, fala aí pro teu irmão, fala Deus. Fecha só um pouquinho.
Só pela tua vida, vai. Só pelo ano de 2015, vai. Só para poder dar certo um pouquinho, vai. Guarda um pouquinho. As coisas devem ser mostradas quando estiverem existindo no real, no universo real. Antes disso, é você e Deus, você e Deus, você e Deus. Não consegue ter uma solitude, um segredo, um particular com Deus? Tem que abrir a boca, conta para o marido, conta para a esposa, conta para o filho. Aí um fala uma coisa, conta para o vizinho, conta para o irmão, conta para todo mundo. E eu não declarei a ninguém o que Deus pôs no meu coração. Continuando, ele diz: não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte, ao tanque do rei. Não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu, e nem o que eu, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Solitude. Diga, solitude. Você promete que no ano de 2015 você vai fechar um pouquinho mais a boca? Ser um pouco mais comedido, compenetrado. Ser um pouco mais segredado. Guardar segredos, sonhos. Deus coloca, ó filho, ó filha, vai ser assim, amém, Senhor. Vai ser assim, amém, Senhor. Aí eu tenho que contar para os outros que Deus falou comigo. Conta, bobão, conta. Conta que você vai passar vergonha, que não vai acontecer nada. E você vai passar por mentiroso. Conta. Não porque eu preciso falar, porque depois que acontecer, todo mundo vai saber que Deus falou comigo primeiro. Vai, soberbão. Conta, soberbão. Conta. Ou será que não é mais bonito, mais crente, a coisa acontecer e o povo olhar e falar: olha, você fala, viu, ó, glória a Deus, isso é para a glória do Senhor, Deus fez mesmo. Mas aí o crente fala: não, mas porque Deus falou comigo, porque ó, está escrito aqui, ó, está escrito, eu escrevi para ninguém falar que eu estou mentindo, porque eu precisava falar que Deus tinha de antemão falado comigo. A glória é de Deus, e você tem que ter solitude, amém? Sexto passo, 2, 17 e 18, diz: influenciável, e não, termina a frase, influenciável e não influenciado. Você influencia, não é influenciado, amém? Você influencia e não é influenciado. Você influencia e não é influenciado. Você influencia e não é influenciado. Você sabe da palavra. Você sabe o que vai acontecer. E não deixa ninguém dizer o contrário. 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais uma vergonha. Eu admiro Neemias. Não, é o seguinte, a gente não vai ser mais uma vergonha, não. Não vamos passar mais vergonha, não, amém? Aí você quer fazer do versículo um chavão, porque Deus me colocou por cabeça, e não por cauda. Aí na hora de restauração, porque eu não dou conta, porque estou sozinho, porque a coisa está ruim, porque está bravo, porque não vale a pena, é melhor desistir, porque Deus, o reino dos céus, tem muita coisa boa, eu não preciso ficar me mendigando, porque eu não preciso, porque Deus não quer isso para mim. Ele fala até pela boca de Deus. É isso aqui, ó, que é cabeça e não cauda.
Dizer o seguinte: Deus me capacita e habilita vocês para reedificar isso aqui, porque nós não seremos mais humilhados e não ficaremos mais envergonhados e no opróbrio. Vamos trabalhar. Você quer ser cabeça? Então arregaça a manga, meu irmão. Aí quer ser cabeça com 2 almofadas nas axilas e aquele redondinho aqui. Eu quero ser cabeça. Cabeça do quê? Só se for de tamanduá, que vive enterrada na terra. É ou não é? Hã? Ele disse: vamos reedificar, não seremos mais humilhação, mais opróbrio, vamos nos levantar. É essa indignação santa que você tem que ter com a sua situação. Vai outro ano, uma situação financeira comprometida, uma situação familiar comprometida, você tem que se levantar e dizer assim: ó, eu não quero mais. Mas não é. Não é chavão, não é positivismo, não é tipo, oh, não. É arregaçar a manga e trabalhar. É dizer: não, chega, pelo amor de Deus, não dá mais. Senhor, até os anjos estão meio assim para o meu lado. É a hora de eu assumir, porque é muito fácil você bater no peito e dizer: em nome de Jesus. Ah, meu irmão. Você tem que influenciar e não ser influenciado. Versículo 18: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram. Olha para sua mão. Ninguém está te ouvindo, tá? Sua mão é tipo A, B ou C. A, tipo A, aquela mão trabalhadora. Não tem esse negócio não, meu. Ai, não põe a mão nisso. Ai, não, dá aqui, dá um saquinho aqui que eu cato. Qual o problema? Vamos lá. Qual o problema? Mão tipo A, não tem esse negócio. Eu ponho a mão onde é que Deus está, eu vou. Mão tipo B, qual é? Aquela mais ou menos, dá para o gasto, não tem tempo para falar muito. E a tipo C é aquela uma preguiçosa. E quando faz só para fazer coisa errada. Influenciar e não ser influenciado. 7º passo e último: resistir às palavras do inimigo. Paulo diz que Satanás levanta com conselhos contra o conhecimento que você tem de Deus. Versículo 19: e ouvindo Sambalá o horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o árabe, agora mais um, né? Zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Se você é filho de Deus, você tem que acreditar numa palavra só. É igual o marido chegar para a mulher e falar assim: ô mulher, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu não vou pousar aqui não vou dormir com você não, eu vou dormir ali na casa da vizinha. E por que você vai fazer isso aí? Ah, não sei, deu na minha cabeça. O que é isso? Senhor, na igreja, Pai, como é que é o hino que nós cantamos agora? Tua palavra, canta bonito, tua palavra. Aí vem um demônio de um lado, um fala do outro. Cada hora ele crê numa coisa. Paulo diz: existem muitas vozes no mundo. Se você é crente, você crê numa palavra só na de Deus, nem na sua, porque a sua muitas vezes é furada. É a palavra, Deus falou, acabou. Deus falou, acabou. Aí a sua alma se levanta. Não, Deus falou, acabou. Não é palavra desse, daquele outro. É Deus falou, acabou. Se é crente, então é a palavra de Deus. Deus tem palavra, é a palavra dele. Não é a palavra dos outros. A resposta de Neemias é a minha e a sua, que tem que ser. Respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Põe Deus no negócio, meu irmão. Põe Jesus no negócio. Amém? É Deus quem está com a minha vida. Não, mas sabe o que é, pastora? Que eu não tenho muita certeza. Então, meu irmão, você está perdendo a mensagem desde o começo, né? Tem que ter certeza que Deus está contigo. Tem que ter certeza absoluta. Tem que ter confirmação. Tem que eliminar tudo aquilo de ruim para o diabo não te pegar no final. Deus que me faz prosperar. Acabou. Deus é comigo.
E nós, seus servos, nos levantaremos. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: você tem plano de trabalho? Porque tem irmão que tem sonho. Você pode olhar do lado dele, tem até baba seca, assim. Falou que é sonho, fala comigo mesmo. E vai, e sonha. Os sonhos de Deus são planos de trabalho. Você tem que ter planos de trabalho. Olha aqui escrito no baú: projetos para 2015. Você tem que ter planos de trabalho, meu irmão. Planos de trabalho, de oração, de busca, de feitos, de obras. Nós nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Diga glória a Deus. Você é aquele que quer pôr todo mundo no seu barco? Até qualquer barco, ônibus, trem, tem um limite de passageiro. O barco afunda porque você quer pôr todo mundo. Marido, você tem que... Deixa eu pensar qual que é o seu efeito. Me apoiar em tudo. Ficar quietinho, bonzinho. Esposa, você tem que... Deixa eu ver. Espera aí que eu estou pensando. Filho, você tem que ir. Sogra, todo mundo tem que participar. Ah, se ele não tiver um ambiente confortável. Ah, então eu não quero. Vou desistir, porque não dá. Neemias diz: você não tem parte nisso aí, não. Não. E não foi por uma vez que Sambalá quis participar. Ele ofereceu ajuda. Neemias falou: não, você não. Isso aqui é coisa nossa, Deus pôs na minha mão. Deus pôs edificações, reedificações, restauração nas suas mãos. Não queira que todo mundo sonhe com você, que todo mundo participe com você, que cada um aguente seu mau humor, que cada um aguente aquela área difícil, aquele momento difícil que você passa. É com você, diga amém. Vai chegar agora na sua mão um tijolinho, igual esse aqui, benzido. Você acredita nisso? Não. É só um símbolo. Você pôr no seu chaveiro e olhar, e vai fazer dele uma muleta, hein, meu irmão? Ó, tijolinho sagrado, tijolinho sagrado. Dou 3 pulinhos, tijolinho sagrado. Ajuda que a coisa aconteça, tijolinho sagrado. Vai nessa, meu irmão, vai nessa. Vai voltar para trás, vai. Eu orei neles para que você, quando olhar para eles, lembre-se que você é um restaurador, meu irmão. Coloca na chave do seu carro, na chave da sua casa, para que você se lembre que você é um restaurador. Porque o que dá sorte é a palavra aqui, porque a minha e a sua sorte se chama Jesus Cristo. É a palavra de Deus dentro dos nossos corações. E a folha que você vai receber, você não vai entregá-la hoje, não. Você vai entregar semana que vem. Porque você vai, todas as áreas foi tirada do livro de Neemias. Então eu quero que você leia e que você coloque embaixo. Semana que vem você vai pegar uma fitinha, vai embrulhar, vai amarrar e nós vamos orar. Isso aqui sim é válido. Por quê? É uma folha consagrada, aleluia, que voa sozinho. Não. Porque nela vai estar escrita a palavra de Deus e nela vai estar escrito parte da sua história. E é nela que nós vamos orar, e é nela que nós vamos suplicar, e é nela que nós vamos dobrar os joelhos todo ano para pedir ao Senhor a restauração das nossas áreas. Eu vou esperar que vocês todos peguem a folha para que nós possamos orar. Pega o tijolinho. É apenas uma lembrança que nós somos restauradores. É terrível quando nós somos ávidos apenas para iniciarmos coisas e não somos fortes o suficiente para restaurarmos. Amém? Amém? O tijolinho é santo? Quem é santo? Esse meu irmão, esse seu irmão que está aí do teu lado. Amém? Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Eu quero que você coloque-se de pé em nome de Jesus. Segura o teu tijolinho na mão. E a sua folha na outra mão. Assim. Feche os seus olhos. Diga assim: meu Deus,
Eu preciso ter interesse por todas as áreas que não está bem em minha vida. Eu preciso enxergar a situação em que ela se encontra. E eu vou orar por ela. Vou me apresentar, suplicar. Eu vou procurar estar no lugar da minha necessidade. Eu vou buscar recursos. Eu vou enfrentar os adversários. Eu vou ficar sozinho e ser digno dos teus segredos. Eu vou influenciar e eu vou resistir às palavras de zombaria do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu olhar para esse tijolinho, eu possa me lembrar dessa palavra nesta noite. Assim como tu dissestes a Josué, coloque pedras no meio do rio. Tire pedras do meio do rio e coloque como memorial, para que todos aqueles que as virem possam se lembrar do que eu fiz. Então, Senhor, que quando eu olhar para esse tijolinho, eu possa me lembrar da palavra desta noite e que eu possa rebuscar no meu coração para ser um restaurador, para reedificar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.